para dizer como é que isto vai funcionar. As audições começam sempre com 10 minutos para os peticionários fazerem a sua primeira apresentação. Depois, cada grupo parlamentar tem 4 minutos que distribui da forma que entender. Pode falar só um deputado, pode falar mais de um. Tem 4 minutos cada um. E no final, os peticionários terão mais 10 minutos para uma intervenção final, que também podem fazer a gestão como entender. Pode falar o primeiro peticionário e podem distribuir os tempos entre vocês, fazem essa gestão dos 10 minutos iniciais e dos 10 finais. Está bem? Okay. Pronto, podemos então, se calhar, dar início e então começava por dar a palavra. Muito bem. Que está. Esse já está a funcionar. Pronto, este é o nosso primeiro slide. Em 2021... Sim, vamos, senão... Está o tempo a contar já. Em 2021 o skate chegou aos Jogos Olímpicos, em 2022 chegou ao Parlamento, penso que estamos num bom caminho, o que me leva já ao nosso segundo slide, de marginal a modalidade olímpica. Para quem, como eu, cresceu nos anos 80 a andar de skate, o que se vive hoje em dia é uma coisa quase irreal. Nos anos 80 eram rampas improvisadas, construídas com restos de obras, não havia parques dedicados à modalidade, os espaços públicos eram interditos, a polícia perseguia os praticantes de skate, portanto não era não era a melhor das atividades para se praticar, ou mais bem vista, era tida como uma atividade marginal. Chegamos a 2021, pouco mais de 40 anos passados, e o skate estreou-se nos Jogos Olímpicos. E, curiosamente, estreou-se nos Jogos Olímpicos, todos os receios que existiam da modalidade não se adaptar foram contrariados pela experiência que houve do skate nos Jogos Olímpicos. E aquilo que se viveu nos Jogos Olímpicos com o skate é o que se vive no Parque das Gerações diariamente. Só para ter a título de exemplo, o prémio do Comitê Olímpico Internacional de Fair Play foi atribuído às praticantes da final feminina de skate. Pela camaradagem, porque uma atleta que estava em primeiro lugar, que era a número 1 do ranking, na última oportunidade que tinha para conquistar uma medalha, caiu, e as atletas todas estavam na final, pegaram ao colo, como vêem ali na imagem. Isso foi visto no mundo inteiro, e o Comitê Olímpico Internacional de todos os Jogos de toda a competição atribuiu o fair play olímpico ao skate. O pódio feminino de skate foi o mais jovem, o pódio de street feminino de skate foi o mais jovem do pódio nos Jogos Olímpicos de sempre. Tínhamos um atleta com 12 anos que subiu ao pódio nos Jogos Olímpicos. Isto demonstra bem o futuro, o potencial da modalidade e o futuro que a modalidade tem à sua frente. E, por fim, tivemos um atleta português, Gustavo Ribeiro, que, apesar de lesionado, que lesionou-se uns meses antes no ombro, e era um candidato fortíssimo às medalhas, ficou em 8º lugar e conquistou um diploma olímpico. Isto tudo, como eu disse há pouco, esta vivência do skate nos Jogos Olímpicos foi muito importante e é uma coisa que nós, que frequentamos várias gerações regularmente, estamos habituados a ver. O espírito de equipa, a camaradagem, a resiliência, tudo isso, a diversidade de gerações a praticar a modalidade. Nos Jogos Olímpicos também, a título de exemplo, tínhamos uma atleta com 12 anos, mas tínhamos uma atleta com 46 anos a praticar na vertente bolo. Portanto, tínhamos um diferencial de 34 anos entre atletas, que eu penso que será inédito nas modalidades olímpicas, e é isso também que nós vemos todos os dias no Parque das Gerações. O que é que o Parque das Gerações veio trazer? Veio trazer uma mudança de paradigma. Porque lá está, voltamos aos anos 80. O skate tinha uma associação a vandalismo, a más práticas, e era um desporto muito ligado a uma faixa etária muito reduzida. Era um desporto, uma atividade, uma modalidade, um estilo de vida ligado à adolescência, ali entre os 12 e os 18. E o que o Parque das Gerações, que está aqui na imagem, veio fazer foi, fruto da sua dimensão, da sua localização e das suas acessibilidades, veio mudar completamente o paradigma. Porque, de repente, em vez de termos um parque de skate, como era tradicional até à altura, num local abandonado, ou era sempre os piores terrenos que eram atribuídos a este tipo de equipamentos. As câmaras não queriam, que associavam o skate a uma atividade marginal, logo não vou dar um terreno de primeira linha a um parque de skate, logo havia aqui uma espécie de círculo vicioso que não saímos do mesmo sítio. E de repente, fruto do orçamento participativo, temos um parque de skate com uma dimensão, até à altura, penso que não havia nenhum em Portugal, com quase 10 mil metros quadrados, em cima do mar, perto de comboio, perto de autocarros, perto de escolas, e mudou tudo.
Mudou o quê, por exemplo? O reconhecimento nacional e internacional. De repente tínhamos o parque em revistas e em artigos de imprensa nacional e internacional. Ali à esquerda está uma dupla página de Time Out que explicava todas as valências do parque, saiu em sites internacionais. Tivemos, com este parque, sem publicidade nenhuma e sem investimento nenhum, que hoje em dia qualquer final desportiva que seja realizada, normalmente é feita através de contrapartidas, não é? O Estado, um município tem que pagar alguma coisa para ter cá uma final. Neste caso foram as marcas que vieram ter com o parque para fazer as suas finais. Temos uma final europeia do Element Make It Count, final europeia do Van Shop Ride, tivemos uma final europeia importantíssima do Volcom DMM, como veem ali naqueles sites todos. Aquilo são notícias em sites da Europa toda, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, com transmissão live streaming para o mundo inteiro deste campeonato. Portanto, Cascais e o Parque das Gerações foram vistos nesta altura, deste fim de semana, em todo o mundo. E trouxe outra coisa ao parque, fruto da sua dimensão, das suas acessibilidades e da sua localização, de repente abriu o leque, deixou de ser o skate um desporto dos 12 aos 19, maioritariamente masculino, para ter uma série de raparigas a praticar, para ter crianças muito novas a praticar, para ter pessoas da minha idade, de 50 anos, a voltar a praticar, e há um espaço de inclusão. É um espaço de inclusão social, cultural e geracional. Todas as gerações se encontram ali, todos os tratos sociais, todas as cores, todos os géneros, e é um espaço único no país. Em 2017, portanto, o parque é fruto do Orçamento Participativo de 2011, que conquistámos em 2011. 6 anos depois voltámos a participar no Orçamento Participativo e voltámos a ganhar, com mais de 5 mil votos, e o parque mais do que justificava, e mais do que justifica há muito tempo, obras de expansão e requalificação. O prazo de conclusão era dezembro de 2020, infelizmente até à data nada aconteceu, continuamos à espera das obras mais do que justificadas, neste momento há rampas a cair, o parque está em muito mau estado, em 8 anos, 9 anos, que já fez 9 anos o mês passado, nunca teve obras de requalificação nem de manutenção, que é uma coisa incrível. Um parque com este valor, com este sucesso, nunca teve obras de requalificação nem de expansão, nem de obra nenhuma. E em cima disto, acontece o que nos traz aqui, o principal motivo que nos traz aqui hoje, a alteração 308 ao PDM de Cascais. Que para nós é uma pena de morte, mesmo que suspensa, sobre o Parque das Gerações. O que é que acontece? Há uma passagem de nível em São João de Estoril, que é a única da linha de Estoril, que está para ser encerrada já há muitos anos. Eu moro em São João de Estoril há 50 anos e desde sempre que ouvi falar desta ligação, do fecho da estação e de uma nova ligação entre a Marginal e São João de Estoril. Mas esta circular nascente a São João está prevista desde os anos 90, pelo menos, faz parte da rede rodoviária de Cascais. Esta imagem foi retirada do site da Câmara Municipal de Cascais à data de ontem. E, inclusivamente, a eliminação da última passagem de nível da linha de Estoril foi formalmente anunciada em 2009 com a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Cascais e a REFER. E temos aqui as notícias da altura, passagem de nível com os dias contados, data de 6 de maio de 2009, estação de São João de Estoril renovada até ao final do ano, um investimento de 13 milhões de euros, data de conclusão era, se não me engano, dezembro de 2010. Portanto, isto foi há 12 anos. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada, portanto, nesse aspecto a passagem não foi eliminada, não foi feita o que estava previsto no PDM e no protocolo da REFER com a Câmara Municipal de Cascais. Em vez disso, em 2017, em parte dos terrenos dessa circular nascente, é construído aquele parque de estacionamento que está ali à esquerda. E em 2021, o ano passado, aquela zona que vem não relevada, mas mais perto do Liceu de São João, onde faria a ligação àquela rotunda que se vê ali do lado direito, foi ocupado, portanto, isto é parte de um parque urbano com 6,5 hectares, aquela parte do canto seria a saída da tal circular nascente que ligaria àquela rotunda, que ligaria depois à A5, portanto, todos esses troços estão feitos até àquela rotunda, inclusive o Liceu de São João foi expropriado nos anos 90 para acomodar a tal passagem, a tal estrada, e o que acontece é que não é feita a passagem, é feito um estacionamento e é feito um parque urbano. A alteração ao PDM abandona, portanto, aquilo que estava previsto e, de repente, põe uma estrada a atravessar o parque. O tal parque que foi inaugurado em 2011, fruto do Orçamento Participativo. Houve uma discussão pública em janeiro deste ano e mais de metade das participações, das reclamações, disseram respeito ao Parque das Gerações. Portanto, mais de metade das participações totais do PDM de Cascais tinham a ver com o Parque das Gerações. O que é que a Câmara de Cascais faz?
ignora as reclamações e faz uma alteração que está ali na legenda, naquela imagem da Câmara, qualificação do solo proposta decorrente da discussão pública. Portanto, o que a Câmara tirou da discussão pública foi que quem protestou não queria a estrada a meio e queria a estrada de lado. Não, as pessoas não querem uma estrada ponto final. Não é a meio, nem ao lado, nem em cima, nem por baixo. Não querem uma estrada. Não é ali que a estrada deve estar, não é ali que está prevista. E o que nos dizem, e nós temos confrontado a Câmara por várias vezes, é que este projeto, o que estava no tal protocolo da Câmara da REFER, é de quase impossível concretização. Quase impossível. Mas ninguém nos explica onde é que estão esses pareceres que dizem que é quase impossível. Nem os da APA, nem os da IP, que entretanto a IP é REFER, não é? Ou a REFER é agora a IP. Portanto, se foi feito um protocolo em 2009 com a REFER, com certeza que já haveria estudos que comprovavam que essa solução era possível. Mas, no meio disto tudo, o tempo, entre janeiro e maio, as coisas foram mudando e, no decorrer da discussão pública, o Vice-Presidente da Câmara confessou, finalmente, que era uma opção política. Portanto, não há aqui problema nenhum de técnico. Há, sim, uma opção da Câmara não querer fazer a passagem onde estava previsto e querer fazer a passagem pelo meio do Parque das Gerações. O que é que pode fazer a Assembleia da República pelo Parque das Gerações? Que abreviasse por causa do tempo, está bem? Eu sou rápido, peço desculpa. Se não pode deixar para a alegação final. Duas coisas muito simples. Propor ao Conselho de Ministros a não ratificação da alteração 308 do PDM e a classificação do Parque das Gerações como imóvel de interesse público, porque o é, com vista à sua proteção e valorização enquanto equipamento com valor social, cultural, desportivo e económico de importância nacional. E o que é que podem os partidos que estão aqui presentes nesta Comissão fazer? Acompanhar esta petição com a apresentação de projetos de resolução com vista à defesa e valorização do Parque das Gerações. E isto é um vídeo que não temos tempo a passar agora, que passaremos depois nos 10 minutos, se nos permitirem. Sim, nos 10 minutos finais podem. Muito obrigado. Naturalmente. Eu agora iria passar a palavra aos senhores deputados. Ok. Iria passar a palavra aos senhores deputados, que também tiveram acesso a toda a documentação, não só à petição, mas também à resposta da Câmara Municipal de Cascais, e daria a palavra à senhora deputada Isabel Guerreiro. 4 minutos, que dispõe como quiser. Apresento os meus melhores cumprimentos à senhora relatora e aos senhores peticionários, meus colegas, e aos serviços aqui presentes. Relativamente a esta petição, portanto, o PS dá as boas-vindas, portanto, o Partido Socialista, relativamente ao direito de petição, que é um direito constitucionalmente garantido e, portanto, estão aqui na defesa, no exercício desse direito, a apresentar uma petição relativamente a uma questão muito concreta, que é a localização de um parque e aquilo que está projetado em sede de PDM. Relativamente à matéria, portanto, há aqui matéria de decisão política local e há uma proposta relativamente a uma questão política que já será, digamos assim, de conhecimento ou de competência da própria Assembleia da República, que tem a ver com a ratificação ou não do Plano Diretor Municipal, terá que ser ratificado depois ao nível do Poder Executivo e, neste caso, Legislativo, eventualmente. E, portanto, e é nesse contexto que acolhi a petição com todo o interesse, conheço muito bem a modalidade, tive a oportunidade de, na minha região, que é o Algarve, e de onde eu sou originário, enquanto vereadora, que fui há uns anos atrás, acompanhar muito bem o desenvolvimento desta modalidade e provavelmente, como especialistas da área, conhecerão também alguns bons competidores, alguns bons desportistas de Portimão ao nível desta modalidade. Portanto, tenho o máximo respeito pela modalidade, sei o esforço que tem sido feito pelos jovens e pelas famílias no desenvolvimento desta modalidade e é isso que me cumpre dizer agora, neste momento, acolher a petição, acompanhá-la e depois o grupo parlamentar decidirá o que entender relativamente a esta matéria. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria a palavra agora ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, pelo PSD. Entretanto, chegou também o colega Francisco Pimentel, também deputado do PSD, mas vai usar a palavra agora o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Tá.
Muito obrigado aos senhores peticionários. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente, por me dar a palavra. Antes de mais, dizer que é um gosto tê-los aqui e confessar a minha, vamos dizer assim, o meu parco conhecimento em matéria de skate. Pronto. Que alguns já teriam suspeitado que não seria o meu forte e, de facto, não é. Pronto, era bom começar por aqui, mas sabendo, enfim, e foi aqui muito bem dito pelos peticionários, é hoje uma modalidade, enfim, internacional e olímpica, e, portanto, isso é absolutamente fora de... Apesar de eu não saber muito, se calhar sei um bocadinho mais de voleibol ou de basquetebol do que sei de skate, mas tenho o maior respeito pela... O que é que eu, enfim, julgo que é importante aqui, agradecer o vosso esforço cívico, acho que ele tem sempre sentido. Não tenho a certeza que o Fórum Assembleia da República seja o fórum certo para resolver esta questão, mas tem eminentemente uma questão local, que tem a ver com os órgãos de decisão do poder local, Assembleia Municipal de Cascais, Câmara de Cascais e por aqui fora, portanto suponho que é aí que estão a intensificar o vosso esforço, e muito bem. A nós, na Assembleia da República, apesar de tudo, compete-nos ter uma visão geral sobre o que vai acontecendo no país e, portanto, assim sendo, tem todo o sentido que façam aqui também o vosso esforço, porque, naturalmente, estas coisas também se fazem de mediatismo e quanto mais recolherem, melhor para os propósitos dos peticionários. Eu vou só, porque, enfim, sabendo pouco de skate, e conhecendo, também não sou de Cascais, já agora, portanto, conheço Cascais, naturalmente, conhecemos certamente todos, mas não tenho um conhecimento direto. Acho que uma vez passei pelo Parque das Gerações, porque tenho familiares por perto, portanto, também não é um sítio que eu conheça especialmente bem. Mas, na resposta que a Câmara de Cascais enviou aos serviços aqui da Assembleia, diz assim, eu vou ler e queria-vos pedir o vosso comentário a esta resposta. Diz assim: se este projeto vier a existir, portanto, de passagem inferior, aqui não se exclui nenhum tipo de passagem, por cima ou por baixo da linha, e diz assim, a Câmara Municipal já deu aos utilizadores do parque, suponho, enfim, que será aos que aqui estão, e a outros, naturalmente, a garantia, enfim, já deu, que qualquer solução viária tem de preservar a integridade do Parque das Gerações e que nunca fechará portas durante qualquer intervenção que venha a ser futuramente realizada. Está dito aqui, assinado pelo Presidente da Câmara de Cascais. A pergunta que tenho para vós é assim, isto não vos merece consideração, esta resposta? Não chega? O que aqui está? O que é que entendem que deve ser feito para além de uma garantia destas? E era basicamente isto que eu gostava de saber, enfim, depois de estar aqui a ouvir, não sei se algum dos meus colegas tem alguma coisa para acrescentar, mas eu gostava, isto chega ou não chega, do vosso ponto de vista, e por que não, no caso de não chegar, naturalmente? Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Senhora Relatora, e cumprimentando os peticionários, isto chega ou não chega, isto chegou ou chega. Saudar-vos pela vossa presença aqui. Morei durante muitos anos praticamente em frente ao Parque das Gerações, conheço bem o parque. Atualmente não estou a residir nessa zona, estou no outro lado. Dizer-vos o seguinte, eu acho que, quase de uma forma abusiva e não ofendendo o meu colega que acabou de me anteceder, quem não praticou, ou pelo menos quem não ousou meter-se em cima de um skate, teve uma infância muito infeliz, não é? Todos nós já caímos e temos marcas de certeza que nos fazem lembrar, uns com mais jeito, outros com menos jeito, mas já todos passamos por aqui. É sem dúvida uma atividade desportiva, mas acima de tudo tem um caráter de convívio e de integração muito importante. Portanto, da nossa parte, temos também algumas dúvidas em relação, não à legitimidade da petição, porque ela é conferida por lei e, obviamente, a qualquer peticionário, e esta é a Casa do Povo, e, portanto, vocês têm toda a legitimidade de apresentar tal e qual como foi apresentada. Queria apenas dizer que, da nossa parte, vou-me inteirar também de uma forma mais concreta com os passos que o Chega tem dado na Câmara Municipal de Cascais, porque também temos variação em Cascais. Tenho acompanhado, e já falei com o nosso vereador, mas ele teve um problema de saúde e por isso nos últimos dias, e depois de ter recebido também a resposta do Sr. Presidente Carlos Carreiras, não tive a oportunidade de falar com o nosso vereador porque ele teve um problema de saúde grave.
que está a recuperar, felizmente, mas dizer-vos o seguinte, enquanto vereador de outra Câmara Municipal, nós estamos aqui com uma dificuldade que é, estamos aqui com muita interferência naquilo que é a legitimidade da Assembleia da República a tratar destes assuntos, porque temos, claramente, estamos no âmbito do poder local, e isto será da responsabilidade da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal. No entanto, depois a vossa proposta poderá eventualmente passar e ter uma passagem pela Assembleia da República. Obviamente que da maneira como o espectro político e o quadro político está distribuído nesta Assembleia, só um partido poderá tomar essa deliberação e é esse partido que terá que tomar essa decisão, mas vou-vos deixar um apelo. Da mesma forma que vocês nos deixaram aqui um apelo para tentar tratar do Parque das Gerações, não deixem de maneira nenhuma que este interesse público e social que vocês têm neste parque seja partidarizado e que os partidos, a determinada altura, vos usem como bandeira, seja que partido for. Seja que partido for. Seja o Chega de Cascais, seja que partido for. Não deixem a política entrar na vossa causa. Andar em cima daquelas 4 rodas e daquela tábua tem outro valor e tem uma integração social e tem um caráter social e de convívio e até de educação e de afastamento de muita coisa que não deve ser partidarizado e que nós sabemos o caminho que muitas vezes isto leva. Por isso, não deixem que os partidos ocupem o vosso lugar na reivindicação daquilo que é vosso e daquilo que vocês têm lutado com o espírito jovem, porque com 50 anos parece que tem 20 ainda. E, portanto, é esse o apelo que vos quero deixar, sendo certo que da nossa parte iremos seguir atentamente os passos que estão a ser dados em relação a isto, sendo que, repito aquilo que disse desde o início, tenho dúvidas da legitimidade da Assembleia da República se pronunciar acerca destas questões de PDM, obviamente. Muito obrigada. Com a saída do deputado Pedro Filipe Soares, que tinha dito que precisava sair, resta-me passar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada. Muito obrigada. Começo por cumprimentar não só os peticionários, como também as senhoras e os senhores deputados e a senhora coordenadora também das audições, dando desde já uma primeira nota. É de facto uma imensa alegria ver-vos aqui hoje, não só trazendo o skate, o desporto para dentro da Assembleia da República, mas também uma comunidade, porque tive a oportunidade de ser recebida por vós no local, ou seja, no Parque das Gerações, já conhecemos de facto o Parque das Gerações, e de ver na primeira pessoa que não estamos a falar apenas de um parque de skate. Poderíamos estar a falar apenas de um parque de skate, da modalidade desportiva e da importância que tem para diferentes gerações, mas eu confesso que desde o primeiro momento em que vos ouvi que retive algo muito importante e que não deve ser ignorado por esta Assembleia, pelo poder político, seja ele nacional ou local, e que tem respaldo legal, e já lá irei, que é o facto do Parque das Gerações é hoje uma comunidade. E isso é muito raro naquilo que é o atual desenho da maior parte das cidades, em que estão tomadas, na sua maioria, pelo betão. Mesmo os jardins e os espaços verdes, hoje em dia, são cada vez menos fruídos, com qualidade e com a possibilidade de termos várias gerações a usufruírem desse espaço, entre ajudarem-se e a partilharem as suas vivências cotidianas, e isso parece-nos muito importante. Por outro lado, também, quando falamos tantas vezes na importância do desporto, seja por razões de bem-estar pessoal, seja até pela importância que tem e o destaque que tem internacional que aqui nos trouxeram, e também quando temos até atletas olímpicos a praticarem e a treinarem regularmente no Parque das Gerações, vê-se a importância para aquilo que é o fomento à qualidade de vida e à prática desportiva de existirem parques desta natureza. E, por outro lado, a importância de respeitarmos os orçamentos participativos, sejam eles de natureza municipal ou até mesmo nacional. Naquilo que é a vossa pretensão, a pretensão dos mais de 8.000 peticionários, para que, tal como ali tem, a não ratificação da alteração do PDM e, por outro lado, a classificação como imóvel de interesse público. Gostaria de vos dar nota que o PAN, com todo o respeito que existe pela autonomia do poder local, precisamente porque entendemos que está na tutela do poder da Assembleia da República recomendar ao Governo que não ratifique em Conselho de Ministros esta alteração ao PDM e recomendar também que promova a classificação como interesse público, nós demos entrada numa iniciativa nesse mesmo sentido, porque entendemos que efetivamente deve-se assegurar a classificação deste local e também a não ratificação do PDM. Por outro lado, aquilo que também queremos garantir com a nossa iniciativa é que, em parceria com as infraestruturas de Portugal, se façam as obras de melhoria que têm ficado pelo caminho e que, no vosso entender,
ver, são essenciais. Também vi no local que não há iluminação, não foi aqui falado hoje, mas não há iluminação, não há casas de banho públicas, o que também acaba por ser uma fragilidade daquela infraestrutura, apesar da forte afluência que existe por parte da população. Gostaria que clarificassem um pouco, na vossa perspectiva, a questão que aqui foi referida pelo Sr. Deputado, que nós, com todo o respeito, não acompanhamos, que tem a ver com a proposta da Câmara, porque nos parece que, manifestamente, qualquer obra, tendo em conta a localização e as características do parque, vai ser posta em causa com o início de obras no local. Mas também, se estariam disponíveis, eu não faço parte da Comissão, mas os senhores deputados fazem, para que, havendo interesse nas atividades da Comissão, a Assembleia da República vá visitar o parque, porque me parece que era também da maior relevância. Muito obrigada. Muito obrigada. Não havendo mais intervenções por parte dos deputados, passava de novo a palavra aos peticionários desta petição número 9/15/1 e têm 10 minutos para a intervenção final. Muito obrigada. Eu vou voltar ao princípio. Eu peço desculpa, eu não agradeci a presença dos deputados. Foi lapso, não foi de propósito, mas quero agradecer a presença de todos. É muito importante para nós estarmos aqui hoje e penso que para o Parque das Gerações e para o skate em geral. Respondendo às perguntas que nos foram feitas, não sei se os meus colegas se quiserem falar, falo eu. O deputado João Paulo Barbosa de Melo, se estamos no fórum certo, eu creio que sim, porque a não ratificação do PDM e a classificação do Parque das Gerações como imóvel de interesse público são competências da Assembleia da República. Não estamos a falar de um parque de interesse municipal, estamos a falar de um parque de interesse nacional. O Parque das Gerações, pelas suas características, pela sua dimensão, pela sua localização, pela sua notoriedade internacional, é um parque que promove o turismo, promove a economia e que recebe pessoas não só do país todo, recebe pessoas do mundo inteiro. Eu percebo, por exemplo, temos aqui um exemplo a Quinta dos Ingleses, que é um espaço importantíssimo, mas seria sempre um espaço de fruição local. Eu não vou daqui ao Porto para ir ao Parque da Cidade do Porto, mas eu vou daqui ao Porto para ir a um skatepark, se o skatepark for espetacular como é o Parque das Gerações. É este nível de importância, não é uma coisa local, é um imóvel de interesse nacional. E aquilo que ele representa para o skate português, não é possível agarrar neste parque e transpô-lo para outro sítio. Este parque tem o valor que tem por estar ali naquele sítio, por ter aquela dimensão e por estar perto ter as acessibilidades que tem. Se assim não fosse, de repente não tínhamos a comunidade que temos, não tínhamos pessoas temos um skater com 1 ano e pouco no parque e temos pessoas com mais de 70 anos. A Maria é professora de skate no skatepark e dá aulas a pessoas com mais de 60 anos. Portanto, ainda vai muito a tempo de experimentar o skate. Penso que em relação à pergunta que fez se é o fórum certo, penso que sim, claramente é o fórum certo. O deputado do Chega, penso que o deputado do PS não fez nenhuma pergunta. Peço desculpa, não fixei o seu nome. Bruno Nunes. Esclarece primeiro a posição do Chega em Cascais, o voto tem sido sempre de abstenção. Portanto, não... Em relação a nós não nos escolarmos, não deixarmos que nenhum partido se cole, eu fiquei surpreendido. Um exemplo, foi promovido na altura que começámos esta contestação e começámos a juntar este movimento, que foi em fevereiro, portanto nem havia eleições à vista, mas recebemos uma comitiva organizada pelo deputado Alexandre, deputado da Assembleia vereador da Câmara Municipal de Cascais, Alexandre Faria, que se propôs a visitar o parque. E quando chegou ao parque, não ia sozinho, ia o PS, ia o LIVRE e o PAN, que são a coligação do PS em Cascais, mas também ia a Iniciativa Liberal, ia ao Bloco de Esquerda e ao Chega. E, portanto, todos estes partidos, à exceção dos partidos que estão na maioria da Câmara de Cascais, PSD e CDS, estiveram presentes no mesmo dia, e a CDU só não esteve porque tinha estado uns dias antes no parque. Portanto, tivemos todos os partidos que têm assento parlamentar, no mesmo dia, à mesma hora, juntos, a ouvir a história do Parque das Gerações. Penso que isto é uma causa que transcende, tal como nós somos um movimento apartidário, isto também é uma causa apartidária. Isto é uma causa nacional, no sentido de que nós que tanto promovemos, ou gostamos de promover, e gastamos muito dinheiro a promover a combater o racismo, a combater o sedentarismo, a promover a solidariedade, a promover a inclusão social. Tudo isso está presente no parque por um investimento de 300 mil euros feito em 2011. Não houve mais investimento depois disso. E o parque, eu convido todos a visitarem o parque um sábado de manhã, um domingo de manhã, é o exemplo perfeito de convivência entre pessoas de todos os géneros, todas as idades, todas as raças, todos os estratos sociais,
E a camaradagem e o que se vive naquele parque é uma coisa única, que não se pode mesmo destruir. É preciso fazer mais parques de gerações, não é menos parques de gerações. E, mais uma vez, penso que pergunta também se estamos no fórum certo. A pergunta era a mesma, estamos no fórum certo para o fazer. Em relação às responsabilidades da Assembleia Municipal de Cascais, nós gostaríamos muito que fosse solidário, e penso que os dados são todos à vista, não é? Nós participámos massivamente na discussão pública, mas fomos ignorados, tivemos mais de metade das participações. Infelizmente, há ali um sentido de voto que é da maioria, portanto, não é na Câmara Municipal de Cascais, infelizmente, que vamos conseguir resolver este assunto, por isso é que aqui estamos, porque achamos que este é o fórum certo. Em relação às garantias, penso que também foi uma pergunta do deputado do PSD e do deputado do Chega, e da deputada do PAN também. Da garantia do Presidente Carlos Carreiras, que é a resposta da Câmara Municipal de Cascais, da garantia de preservação da integridade do parque. Nós gostaríamos muito de acreditar que isso é possível, mas efetivamente não é, porque nós olhamos nós temos aqui uma pasta com a documentação toda, se virmos o plano a circular na Centro de São João, o que estava previsto e o que está previsto agora, é impossível fazer ali uma estrada, é impossível, seja túnel, seja viaduto, o que for, sem afetar o parque. Quanto mais não seja porque temos uma cidade marginal à porta de um equipamento com milhares de crianças e jovens, de repente passam a ter uma rotunda à frente do parque. E tem que nos explicar, tem que ser claro, porque não é claro, porque nós já pedimos várias vezes o projeto, porque diz que o projeto anterior não é execuível, mas que o novo é. Mas ninguém nos mostra o projeto novo. Portanto, como é que é possível dizer que o parque não vai fechar um dia, que o parque não vai afetar o Parque das Gerações, que a segurança está garantida? Portanto, para fechar, para eliminar na Estação de São João, vamos criar um problema 10 vezes maior, que é pôr uma cidade marginal em cima de um parque que é utilizado por milhares de pessoas. Não tem qualquer cabimento. Portanto, e fazer essa promessa sem um estudo que o prove, porque não há estudo de impacto ambiental, não há estudo de ruído, não há estudo de trânsito, de tráfego, não há estudo de nada. Nem sequer há um estudo de como é que a nova estrada vai funcionar, por onde é que começa e onde é que sai, porque uma estrada para a vida marginal, ali na imagem consegue ver mais ou menos, mas a entrada do parque é ali no canto superior direito, mais ou menos. Como é que uma estrada sai ali sem afetar, e ainda por cima, nem é só... Eu que moro ali há 50 anos, não é só o Parque das Gerações, é pôr uma cidade marginal no meio de um bairro pacato. Tem ali um centro de saúde, tem 3 creches, tem um pingo doce, tem uma escola primária, e de repente uma solução que estava pensada há dezenas de anos, que ia confluir numa rotunda que ia distribuir o trânsito, vai para o meio de um bairro. Com a agravante que agora esse bairro, há 10 anos para cá, tem um parque de skate, um dos maiores do país e dos mais importantes do país. Portanto, essa garantia, para nós, não nos diz nada. Muita pena, mas, quer dizer, já pedimos estudos, ok, se nos dizem que é assim, provem que é assim. Ninguém nos conseguiu provar. Penso que... Não sei se... Posso só acrescentar 2 pontos rápidos? Podes, claro. Em relação a estarmos no sítio certo, neste momento, nós já seguimos todas as outras vias, portanto, fizemos pedidos à Câmara pessoais, fomos às sessões de discussão do PDM, tivemos reuniões com arquitetos da Câmara, portanto, seguimos todos esses trâmites, mas as respostas foram sempre vagas, sem os tais planos e relatórios, portanto, dizem-nos sempre, não se preocupem porque não vai acontecer nada, mas não temos um projeto. Portanto, essa garantia de, se não tenho um projeto, posso assegurar que onde é que vai ser o estaleiro? Não é? Estamos a falar de um túnel, não vai haver um estaleiro próximo do Parque das Gerações. Falta-nos essa informação. Portanto, já seguimos os trâmites locais, municipais, já fomos às reuniões de Câmara, já fomos a uma série de atividades locais, mas continuamos sem essa informação, sem essa transparência, que, a nosso ver, não seria nada complicado. Vamos nos sentar, vamos mostrar-vos o que é que temos, o que é que não temos e o que é que tem que ser feito. Visto que não temos essas respostas, pareceu-nos que aqui seria o próximo passo para, efetivamente, fazer ouvir. Eu queria ressaltar, mais uma vez, este ponto que o Pedro fez. Nós falámos muito do skate e do Parque das Gerações, mas trata-se de um bairro residencial, ok? Portanto, estamos a falar de trazer a Marginal para dentro de um bairro residencial, obviamente atravessando o Parque das Gerações e causando o problema que nos traz aqui, mas o problema é muito maior depois para os moradores dessa zona. Ok, já está. Eu acho que, respondendo ao que me está a dizer, e eu se calhar sou um bocadinho mais emocional nesta questão, é impossível garantir-me que não vai alterar a fluência naquele parque. As competições não vão poder ser feitas, eu não vou poder dar aulas durante bastante tempo, porque, efetivamente,
eu preciso de dar segurança aos meus alunos e isso vai ser posto em causa. E para além disso, acima de tudo, quando nos dizem que uma coisa está garantida, uma coisa grande, não é? Ou seja, o vosso parque vai ficar ali, mas no entanto o nosso parque está a cair todo. Portanto, as rampas não estão funcionais, o skatepark estão as rampas a sair, os miúdos vão, caem e, portanto, se não há um mínimo de vontade sequer de pôr um equipamento funcional, como é que há a vontade de o manter lá? É a minha questão. Eu teria todo o gosto de me sentar de falar com eles se eles mostrassem alguma iniciativa em pelo menos cuidar do equipamento, enquanto se vai ficar lá, então cuidem dele, mostrem-nos que têm algum interesse naquilo. É um bocadinho sentimental, eu sei, mas eu vejo todos os dias as pessoas a caírem, eu dou aulas, eu caio ainda mais. Não me importa cair e volto-me a levantar, está tudo bem, mas está a começar a ficar muito perigoso eu estar ali e custa-me um sítio que tem tantas possibilidades. E, efetivamente, o que o Curiel disse, eu volto a reforçar, aquilo trouxe mesmo, não só ao skate, mas à juventude de São João, de Cascais, de Lisboa e de todo o mundo, uma possibilidade muito grande de futuro dentro de uma modalidade que efetivamente nós estimamos. E neste caso é um bocado de estarem a tirar ao chão a essas pessoas e se temos um Gustavo Ribeiro hoje nos Olímpicos e eu que dou aulas vejo cada vez mais as crianças a terem possibilidade de ir para os Olímpicos, não tarda nada, vamos ter muito mais miúdos portugueses nos Olímpicos, mas começamos a tirar o único skatepark que tem a afluência de um skatepark possível para pôr pessoas nos Olímpicos, então estamos a cortar logo as raízes aí. Qualquer outro skatepark em Lisboa que possam ir não tem a afluência que o Parque das Gerações tem. Portanto, o Gustavo Ribeiro, neste caso, vai todos os dias para lá treinar. É um skatepark funcional. Neste momento deixou de ser funcional. E depois temos ao lado a Ericeira, que tem um skatepark do bodyboarder da Ericeira, que é de uma empresa privada, que está há mais tempo do que o PDG aberto e está intacto. Não há uma possibilidade de alguém cair ali. E, de repente, questiono-me, não é? Não é preciso assim tanta vontade. É betão, é só porem lá e irem lá fazer. Nós conseguiríamos fazer e não nos deixam. Portanto, é isso que me deixa um bocadinho inquieta, a garantia de que não vão fazer nada. Porque também garantem que vão fazer e eu continuo a não ver nada há séculos. Sim, muito rapidamente. Está bem? Nós temos plenário às 3 e não é... Este parque faz-me as melhores memórias do mundo. A importância que teve no nosso núcleo familiar foi brutal. Pô, esse skatepark aqui é muito união, né? É um equipamento super útil para toda a população de São João de Estoril, da linha, e por estarmos muito perto da linha de comboio trazemos muitas outras pessoas de todas as paragens. Muita malta que vem aqui, de todas as idades, desde crianças até pessoas mais velhas, senhores. Tu vê todo mundo se divertindo, com um sorriso no rosto. Portanto, é um espaço também onde eu vejo que é muito intergeracional, não é por acaso que se chama Parque das Gerações, e de facto eu vejo aqui pessoas de todas as idades. Para mim é das coisas mais gratificantes dar aulas a estes miúdos, a famílias, a malta com 70 anos, ver a felicidade. Perder este espaço aqui é perder a multiculturalidade, a possibilidade de diferentes idades poderem coincidirem com uma coisa que têm em comum. Muito obrigada. Resta desejar-vos a melhor das sortes na resolução deste problema de usufruição de um espaço público intergeracional e que vai de encontro à filosofia das cidades educadoras de que a Câmara de Cascais faz parte da rede das cidades educadoras e naturalmente vão conseguir encontrar a melhor solução. Muito obrigada.